pessoal, eu vou explicar para os professores, coordenadores, diretores, como compartilhar o planejamento, né, semanal, mensal, anual, né, entre eles, onde o aluno não possa enxergar esse plano, né, usando a plataforma do Google Sala de Aula, né, o Classroom, ou outra forma que é usando o Google Drive, né. Então, eu vou utilizar a minha turma teste para mostrar para vocês. Nessa turma teste é dentro do Classroom, certo? Então, eu vou lá em atividades. O que, que vai acontecer? Eu quero fazer um tópico chamado planejamento, né, para destacar, para separar das outras atividades que eu tenho aqui, por exemplo, né? Então, como é que faz esses tópicos? Percebam que aqui em cima tem atividades, certo? Que eu simplesmente fui ali em criar atividade, ok? E aí ela vem aqui para cima. Quando eu faço tópicos, ela vai criando conforme, ela vai ordenando, né, conforme a data, né, conforme o período que eu vou fazendo. Então, a mais nova sempre fica em cima, certo? Então, aqui em criar, eu tenho aqui tópico. Então, aqui eu vou colocar planejamento. Vou colocar tudo maiúsculo. Planejamento semanal, vamos colocar assim. Adicionar. Então, percebam aqui, ó, só um pouquinho, ele vai criar, ó, criou o tópico aqui embaixo, certo? Se eu fizer um outro tópico para os alunos, então vem aqui criar tópico, por exemplo, aula do dia 11 ao dia 13, 16 de maio, por exemplo. Ele vai criar acima do planejamento, ó. Percebam, sempre na ordem que você for criando. Isso não tem problema, só a pessoa quando for olhar e procurar onde que está, tem que lembrar de descer e procurar onde que está o tópico, certo? Fiz o tópico, agora eu vou adicionar os arquivos. O arquivo que eu vou adicionar aqui, eu utilizei o Word. Então, por exemplo, eu fiz planejamento de uma tabela em Word, né? Capturei o modelo que me enviaram, né? Aqui é um exemplo, né? Então, esse é um modelinho, então escrevi, salvei aqui no meu computador, então vou puxar para lá. Como é que você vai fazer isso? Criar material, né? Porque é só um material para a pessoa ler, né? Digamos. Ou imprimir, né? No título você vai colocar, então, planejamento semanal. Daí você vai lá verificar, né? Vamos adicionar aqui primeiro, ó, adicionar arquivo. Eu já vejo o nome que é upload. Eu vou buscar do meu computador, documentos, onde coloquei, né? Aqui, ó, semana 4 a 8 de maio, por exemplo. Abrir, fazer o upload. 4 a 8 de maio. Então, eu vou colocar isso no título ali do arquivo. 4 a 8 de maio. Descrição, se quiser, né? E aí tem a opção de você já vir aqui do ladinho, ó, e desmarcar todos os alunos, certo? O que que vai acontecer? O postar ele vai ficar apagadinho ali, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu vou ter que clicar no fechar, ele vai criar um rascunho, onde o aluno não enxerga isso, somente professores. Como é que eu sei quem vai enxergar? Eu vou lá em pessoas, todos que estão adicionados nessa turma aqui em professores, por exemplo, vão enxergar. Quem está adicionado em aluno não vai enxergar. Então, professor, coordenação, direção que você adicionou na sua turma, se adiciona sempre como professor, certo? Vou voltar lá, né? Só um pouquinho. Vou arrastar para dentro do planejamento, ó. Puxei e trouxe para cá. Beleza. Mas eu não gostei que ele ficou em forma de rascunho, eu não queria que ficasse dessa forma. Então, tem uma forma para mudar isso, né? Você tem que vir aqui ó, nele editar. Você primeiro coloca para todos os alunos, postar. Ele vai ficar azulzinho, né? Só um pouquinho. Postar. Então, ó, perceba que já não está mais cinza, não está escrito rascunho. Vou novamente no editar. E aí retiro para os alunos não enxergarem. 0 alunos.
Pronto, só fechar. Então ele ainda continua ativo, azulzinho, né? E não fica mais como rascunho, né? Já que você não queria como rascunho. Mas das duas formas, quem é professor enxerga, tá? Ah, vou adicionar a próxima. Material, vou lá buscar, então, digamos, passou a semana, a próxima semana tem que fazer o próximo planejamento, né? Arquivo, ter upload, vem aqui, ó, 13 a 17 de abril. Então, vou colocar a mesma coisa no título. Planejamento semanal, 13 a 17 de abril. Postar. Eu vou arrastar para baixo. E conforme vai passando as semanas que você vai fazendo seu planejamento, você vai postando aqui, certo? Então, essa é uma forma de postar para cá. Ah, mas sempre cuidado para o aluno não enxergar, né? Então, você vem aqui ó, no cantinho, porque a primeira postagem você não editou, né? Digamos. Então, aqui ó, todos os alunos estão enxergando. Bota 0 alunos, pronto. Então, agora ninguém mais enxerga, somente professores e coordenadores e diretores, né? E quem mais foi adicionado como professor. Ah, quero adicionar mais um. E vai adicionando. Então, essa é uma forma de postar dentro, usando o Classroom para isso, né? Da mesma forma, o professor também pode utilizar, às vezes, esse método de marcar, às vezes, um aluno só. Digamos, você tem um aluno especial, fez uma atividade diferenciada para aquele aluno, somente aquele aluno, você faz, posta e vai lá e marca somente aquele aluno, né? Desmarca todos os alunos e marca somente aquele aluno especial, que aí a atividade só vai ser para ele, para os outros não vai aparecer, certo? Essa é uma forma. Então, aqui desta forma, o professor convidado, que está adicionado ali como professor convidado, ele pode abrir, olhar, imprimir, né? Mas não editar. Então, digamos que você quer fazer uma troca com o coordenador, onde o coordenador vai adicionar algum trecho, alguma coisa no seu planejamento, o melhor seria o Google Drive e compartilhar lá dentro, certo? Então, agora eu vou explicar como é que faz o compartilhamento no Google Drive. Então, essa é a forma que eu ensinei aqui foi no Classroom, né, no Google Sala de Aula. Agora vamos para o Google Drive. No Google Drive, você abre uma nova guia, né, da internet. Vem aqui nos apps, Drive. Então, você vai criar uma nova pasta, certo? Então, você vem aqui, novo, pasta. Então, você vai colocar ali um nome que você acha que vai ser mais fácil até para identificar depois para encontrar, né, essa pasta. Então, eu vou botar aqui planejamento, por exemplo, o nome da escola. EBM Pedro I, vou usar o nome da nossa escola, né? Criar. Percebam que ele já apareceu aqui, ó. Se eu quiser mudar a corzinha dessa pasta, eu venho com o botão direito, venho aqui alterar a cor, eu quero verde, né? Vou entrar na pasta. Ok, fiz a pasta. Quero adicionar os professores ali nessa pasta. Então, eu venho aqui, ó, nessa setinha do ladinho do nome, ó, compartilhar. Estão vendo o íconezinho aqui, ó, para adicionar pessoas? E ali ele vai pedir para você adicionar o e-mail da pessoa. Em outro vídeo do webconferência, eu ensinei como adicionar, fazer grupos de contatos, né? E aí fica mais fácil para puxar. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui só rapidinho, tá? Aqui nos apps do Google, tem aqui, ó, contatos. Então, você pode vir aqui e adicionar o grupo inteiro da sua escola, que depois você fica mais fácil para puxar os e-mails, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu grupo da escola, por exemplo. Então, eu tenho todos os professores e os e-mails deles aqui institucionais adicionados. E aí, o que acontece? Como todas as contas do Google são vinculadas, né, uma a outra, aqui eu só venho e coloco, por exemplo, o início do nome da pessoa, né? E aí, vocês vão ver que ele vai puxando, né? Eu quero adicionar essa professora aqui. Ah, mas é o arroba Yahoo. Não, não é este e-mail então que eu quero. Eu quero aquele e-mail do arroba ensino blumenau, né? Ah, esse aqui. Beleza, adicionei ela. Vamos para o próximo professor. Vou achar outro professor aqui. Sempre observe o arroba depois do arroba, né? Porque se você adicionar uma conta particular, o pessoal, aí
ele dá permissão aqui, né? Não é que nem no Classroom que ele deixa só o institucional, né? Então, adicionei. E assim por diante você vai adicionando, certo? Aqui você vai enviar o convite. Então, aqui eu vou adicionar mais e-mails e para vocês perceberem como é que vem o convite, né? Ele vai um convite por e-mail. Vou adicionar um @gmail só para mostrar para vocês que ele também consegue permitir, né? Enviar. Ó, aqui ele fala ó, que foi adicionado um e-mail @gmail, que não faz parte do G Suite, né? Que é os arroba institucionais, né? Então, eu vou colocar assim, né? Mas de preferência coloque só os institucionais, fazer o professor utilizar aquele e-mail, né? Sim. Então, ele vai enviar o convite. Enviou. Como é que vai esse convite aparecer para o professor? Então, aqui eu vou abrir o outro e-mail, só para mostrar para vocês como é que vem esse e-mail, né? Ele veio aqui, ó. Por exemplo, planejamento IBM primeiro. Você vai clicar em cima, ele vai dizer, ó. Planejamento IBM primeiro, convite para colaborar. Ah, você clicou aqui, pronto. Ele está adicionado já no Google Drive, não há necessidade dele ir lá no e-mail e clicar no abrir. A partir do momento que você comunicou o professor, ele só vai no Google Drive dele e bota lá pesquisar planejamento IBM primeiro, o nome da pasta que você criou, ele já encontra, tá? E aqui ele pode compartilhar o que precisa, certo? Lá dentro da pasta, você pode separar por turmas, né? Então você vai clicar no botão direito, assim, ó, no fundo, nova pasta. Você vai colocar, por exemplo, história. Então só o professor de história vai postar as coisas ali dentro dos planejamentos que ele precisa, né? Ah, outra pasta é só para o professor de geografia. Ah, mas nós temos 2 professores de geografia. Então coloca história, tracinho fulano, geografia, tracinho fulano, geografia, tracinho cicrano, né? E assim por diante. Coloca o nome dos professores que então já se identificam qual é a sua pasta e aqui adiciona. A única questão é que todos têm acesso a tudo. Então qualquer professor, digamos, professor de geografia, pode entrar aqui no de história e observar o que ele postou, né? E alterar também se ele quiser, apagar, mexer. Então você decide se os coordenadores que decidam se vão fazer uma pastinha para cada um, né, individual. Ah, eu quero fazer planejamento, escola tal, professor de geografia. E aí só adicionar aquele. Ah, planejamento, escola tal, história. Então você vai criar várias pastas e compartilhar só individualmente com aquele professor. Ou você vem aqui e adiciona todos de uma vez só, né? Eu vou mostrar como é que a gente está fazendo na nossa escola, né? A gente separou por anos iniciais, anos intermediários e anos finais. Então, deixa eu abrir aqui um para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Planejamento anos finais, sexto ou nono ano vespertino. Planejamento anos finais, sexto ou nono ano matutino. Então, aqui a coordenadora da escola criou uma pasta para cada professor, né? O planejamento, o nome do professor e a disciplina, né? Então, entrando dentro da pasta dele, consigo acessar qualquer coisa aqui. Como eu estou adicionada nessas pastas, eu consigo abrir de qualquer um e alterar também, tá? Posso abrir, imprimir, adicionar coisas se eu precisar, posso excluir, né? Claro que não vou fazer isso, né? Posso também colocar coisas aqui fora, ó. Por exemplo, aqui eu compartilhei com todos eles que eles estavam precisando do modelo de cabeçalho, né? Da nossa escola, que é utilizado para fazer as atividades e trabalhos. Compartilhei o modelo de planejamento, né? Que daí eles tinham que alterar e fazer o deles. E outras coisas aqui que a gente vai adicionando para eles também, que eles vão utilizando, reutilizando, né? E depois postando nas suas pastas. Então, essa forma também é uma forma legal de trabalhar e sai um pouquinho do Google Sala de Aula, né? Começa a utilizar o Google Drive, que é muito bom. A princípio, é essas duas formas que eu tenho para ensinar de compartilhar, né? Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês sobre compartilhamento, né? De arquivos entre professores. E no mais é isso.